Boa tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez, para mais uma aula de Química. Sou o professor Josemar e hoje nós vamos falar aí sobre a poluição atmosférica, ok? Então aí nós temos o objetivo, do conhecimento, poluição atmosférica, a poluição das águas por efluentes urbanos, domésticos, industriais e agropecuários, perturbação da biosfera pela produção, pelo uso de descartes de materiais e sua relação com a sobrevivência das espécies vivas. Esse é o objetivo de conhecimento da nossa aula de hoje. Temos aí a habilidade a ser trabalhada, reconhecer perturbações na biosfera causadas pela poluição de águas e do ar, além de outras ocasionadas pelo despejo direto de dejetos sólidos, ok? Então, para começar a nossa aula, temos aí alguns combinados, Realize as atividades propostas, anote suas dúvidas e a sugestão que vocês têm aí em mãos, o caderno do aluno, volume 4, ok? Primeiro, nós temos aí, classifique as camadas da atmosfera. Portanto, sabemos que a atmosfera, ela é uma camada, de ar que envolve a Terra, portanto, formada por gases. Mas essa atmosfera, ela está dividida por várias camadas, ok? Então, nós temos aqui como está classificada essas camadas. Partindo do lado interno para o mais externo, nós temos aí a Terra, ok? A troposfera, que é a primeira camada, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, que está dividido também, uma parte dela é classificada como ionosfera, e aí nós temos a exosfera, que é a parte mais externa da camada da atmosfera, ok? Temos aí então a atmosfera terrestre. É uma camada de ar que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. Portanto, nós temos aí a gravidade, a ação da gravidade, que, segundo a gravidade, atrai os corpos para o centro da Terra. Então, esse ar que envolve a Terra, essa camada, ela tem a ação também e o efeito direto da gravidade, ok? Aí nós temos também composição do ar atmosférico. O ar atmosférico limpo, é claro, sem nenhuma poluição, ele é formado por o gás de nitrogênio, N2, o gás de oxigênio, O2, o gás carbônico, CO2, o gás metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, o vapor d'água, H2O, ok? Essa é a composição do ar limpo. E aí nós temos também cerca de 1% desse ar, ele é formado pelos gases nobres, que nós temos lá na tabela periódica, a última coluna da tabela periódica, que é o hélio, o criptônio, o xenônio, o argônio e o neônio. Então, 1% da capacidade ou do volume desse ar, é formado pelos gases nobres que nós temos aí na nossa atmosfera. E aqui tem algumas sugestões de atividades para vocês, que vocês possam estar realizando aí no decorrer da aula, ok? Essas atividades, elas se encontram aí na página 62 até a página 69, certo? Temos aqui as camadas da atmosfera, certo? A imagem aqui, o que encontramos nessas camadas. Portanto, a troposfera, ela tem uma distância e uma extensão de 0 a 12 metros de altura ou de altitude. A estratosfera, ela vai de 12 a 50 quilômetros. E aí nós temos a mesosfera, que vai de 50 a 80 quilômetros, e a termosfera, de 80 a 700 quilômetros, enquanto a exosfera, ela vai de 700 a 1.900 ou a 190 mil quilômetros aí de extensão, ok? Então temos a troposfera. A troposfera é a camada de ar, ok? Mais próxima da Terra. E nela é onde tudo acontece, como, por exemplo, a formação das nuvens, a formação das chuvas, os raios, relâmpagos e também, a poluição do ar.
Então aqui nós temos o ciclo da água, por exemplo, as atividades, né, que acontece aqui no decorrer. As plantas, quando realizam a fotossíntese, absorve o gás carbônico, ok, e elimina o gás oxigênio. Diferentemente, aqui nós temos a questão dos animais, quando eles estão, né, respirando. Portanto, uma forma inversa aqui da fotossíntese, porque eles absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico para a atmosfera. Portanto, aqui nós temos o ciclo da água e também do carbono e do oxigênio. Observe que, né, as indústrias aqui no caso, elas eliminam o gás carbônico para o ar atmosférico, ok? As plantas vão consumir parte desse gás carbônico realizando a fotossíntese, ok? Durante o dia e elimina o gás oxigênio para o ar atmosférico. Então elas ajudam a renovar o gás oxigênio do ar. Aqui, ó, nesse caso aqui, é durante a noite quando ocorre a respiração das plantas. Então, durante a noite, as plantas elas não realizam a fotossíntese. Elas respiram, elas vão consumir a glicose, que é o seu principal alimento, que elas produziram durante o dia. Então, durante a noite, elas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. Certo? E aí nós temos aqui a fotossíntese, né, do campo, e aqui nós temos o gás carbônico e a eliminação do gás oxigênio. Portanto, aqui uma grande quantidade, as plantas elas são importantíssimas, ok, para a renovação do gás oxigênio do ar, mas nós temos também as algas, elas são fundamentais, as algas marinhas, para a renovação do oxigênio, porque durante a sua atividade no fitoplâncton, elas absorvem o gás carbônico e eliminam o gás oxigênio, ok? E aí nós temos aqui o vapor d'água, juntamente aí com a ação da luz solar, que está em constante evaporação no ar atmosférico, vai subir, ok? Vão formando as nuvens, ocorre a precipitação e ela cai em forma de chuva novamente. Então, tudo isso ocorre na troposfera, ok? Aí temos a estratosfera. Portanto, aqui na estratosfera é uma grande concentração de ozônio formado por átomos de oxigênio, O3, que funciona como um filtro solar para a Terra. Então, o que acontece? O gás de ozônio, O3, ok? Ele está localizado, é uma camada, né, desse gás que está localizado na estratosfera, portanto, ele funciona como um filtro solar para a Terra. Porque os raios infravermelhos, quando eles incidem a Terra, ok, parte deles vão ficando retido aí na estratosfera, nessa camada de ozônio, que vai retendo, vai filtrando para que não chegue com grande intensidade até a Terra. Mas o que acontece? Por conta da poluição atmosférica, esse O3 ele vem se desfazendo, ok, com a combinação com outros gases e a camada de ozônio, né, vem aí se desfazendo e aumentando o buraco nessa camada, o que pode, né, o que vem ocasionando aí o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Como, por exemplo, o vilão dessa história que combina com o gás de ozônio é os CFCs, ok? Que são os clorofluorcarbonetos. Portanto, nós temos aí alguns tipos de clorofluorcarbonetos que ele é formado por carbono, ok? Por átomos de cloro e também átomos de flúor. Existem vários tipos, certo? Aqui nós temos um deles, que é chamado de CFC11. E nós temos também o CFC12. Se vocês observarem, o CFC11, ele é formado por um átomo de carbono, certo? 3 átomos de cloro e um átomo de flúor.
enquanto o CFC12, ele é formado por 2 átomos de flúor, 1 átomo de carbono e 2 de cloro. O que que acontece? Quando esses gases, ele atinge a estratosfera, onde está localizado aí, deixa eu só apagar aqui, para a gente poder fazer uma outra fórmula aqui. O que que acontece? Quando ele se combina, ok, com o O3, ou melhor, esse cloro existente nessas fórmulas, ele se desprende dessas fórmulas e aí ele vai se unir com o O3, ok? Transformando em outros gases. Então, se você pegar o Cl, o que que acontece? Mais o O3, ele vai ser transformado em ClO mais O2, ok? Então, o gás de ozônio, o que que acontece? Ele vai ser transformado, parte dele, em gás oxigênio. E aí, se você pegar o ClO, ok, mais um átomo de oxigênio, ele se transforma em Cl mais O2. Então, esse O3, e aí você tem a questão aqui do gás de ozônio, ok? Ele vai se unindo com esses clorofluorcarbonetos, ok? Que esse do clorofluorcarboneto, o cloro se desprende dessa molécula e junta com o gás de ozônio, transformando em gás oxigênio e outros gases. Com isso, o buraco na camada de ozônio vem aumentando, os raios infravermelhos, assim como ultravioleta também, eles chegam com maior intensidade na Terra e com isso vai aumentando o buraco na camada de ozônio, ocasionando assim o efeito estufa, ok? E consequentemente o aquecimento global, com o derretimento das geleiras e assim sucessivamente, ok? E aí temos a mesosfera, é a camada, essa camada tem aproximadamente 50 km de espessura e se localiza entre a estratosfera e a termosfera. A mesosfera é uma das camadas que tem assim a menor, né, temperatura. A temperatura dela varia de menos 10 a menos 100 graus Celsius, ok? Aí nós temos a termosfera e a ionosfera. A termosfera é extremamente quente e tem baixa densidade, mas não consegue converter essa energia para os objetos que movem ou que se movem nessa camada. O calor é intenso, mas de baixa quantidade. Então, o que que acontece? Aqui o calor é intenso, porque ela está, né, bem mais próximo ali do Sol do que as camadas mais inferiores. E o que que acontece? Só que esse ar, ela é extremamente quente, só que de baixa densidade. Portanto, esse calor, ele não consegue ser transmitido para os objetos que se movimentam, certo? Nessa camada. E aí nós temos a parte mais inferior da termosfera, é chamada de ionosfera. É a camada inferior da termosfera. O nitrogênio, o oxigênio e outras partículas na ionosfera absorvem a radiação do Sol, ok? E se tornam eletricamente carregados. Portanto, esses gases, eles vão recebendo essa radiação e vão se convertendo em íons. Portanto, se torna mais ionizada, ok? Portanto, aqui o nome de ionosfera, porque tem uma grande concentração de íons, tanto de nitrogênio quanto de oxigênio, certo? Aí nós temos a exosfera, que é a camada mais alta da zona de transição com o espaço exterior. É extremamente rarefeita e composta principalmente de hidrogênio e hélio, cujas temperaturas variam de 1.000 a 2.000 graus Celsius em função da atividade solar. Então aqui nós temos que é a última camada e a camada mais externa da atmosfera, ok? O calor é intenso por conta da grande atividade do Sol,
certo? Do hidrogênio e também o gás hélio, certo? Aí temos, vocês sabem quais são as substâncias poluentes? Aí nós temos vários tipos de poluição, ok? A poluição atmosférica, a poluição, né, gasosa, a poluição do solo, a poluição da água, mas o que causa a poluição? O que causa a poluição são os poluentes. Então nós temos aqui os poluentes do ar. Nós temos a fumaça, ok? E os gases que são liberados pelas chaminés das fábricas e pelos escapamentos dos carros. Aqui também temos as fumaças aí, né, das queimadas, quando ocorrem as queimadas. Portanto, é um tipo de poluente que vai poluir o ar atmosférico. Temos os poluentes da água. Nós temos aí o petróleo, ok? O óleo de cozinha, o esgoto doméstico. Portanto, né, o petróleo aqui é um grande vilão, certo? Dos poluentes da água, né? E temos também aqui, né, um grande problema, o óleo de cozinha, que às vezes ele é descartado de maneira incorreta, ok? E aí acaba contaminando a água, principalmente, né, em casa, quando as pessoas não reutilizam o óleo e descartam o óleo na rede de esgoto. Então vai contaminando e aí você tem um grande problema e se torna um grande poluente. E nós temos os poluentes do solo, que aí nós temos o lixo, certo? Os plásticos, os metais e produtos químicos como fertilizantes, pesticidas, ok? E herbicidas, que vão contaminando o solo, certo? E aí temos tipos de poluição. Quais são os tipos de poluição? Aí nós temos a poluição atmosférica, certo? A poluição das águas, a poluição do solo, nós temos aqui a poluição sonora e também a poluição visual. Mas nós vamos falar hoje sobre essas três, a atmosférica, a poluição das águas e a poluição do solo. Poluição atmosférica. Entende-se por poluição direta ou indiretamente. A introdução de substâncias ou energia no ambiente provocando um desequilíbrio ao meio em que vivemos. Os agentes da poluição normalmente são os poluentes, podendo ser de natureza química, genética ou na forma de energia. A poluição atmosférica é um dos grandes problemas ecológicos atuais que temos aí, né? Não tenho aqui, mas aí a gente tem também, né, uma questão que foi levantada há um tempo atrás aí, não me recordo se foi o ano passado ou o ano retrasado, a questão dos gados, né? Porque os gados eles acabaram se tornando aí um dos poluentes pela decomposição ou a sua digestão. Quando eles realizam a digestão, eles produzem o gás metano, que eles acabam poluindo pela grande quantidade de gado existente no país, eles acabam poluindo 25% a mais o ar atmosférico de gás metano do que o próprio CO2, ok? Aí nós temos aqui as chaminés das firmas, ok? Que produz aí vários tipos de poluentes, como o monóxido de carbono, né, o CO2, o trióxido de enxofre, o dióxido de enxofre e também os óxidos de nitrogênio. Temos aqui o CO2, ok, que é um grande vilão, que é produzido aí tanto pelas chaminés das firmas como pela queima do combustível dos automóveis. E temos também aqui a queima de combustíveis. Portanto, né, desde a década de 90, os carros, as firmas, elas vêm colocando os catalisadores nos escapamentos desses carros. Por quê? Eles vão produzindo o monóxido de carbono, né, os óxidos de nitrogênio. Portanto, esses catalisadores eles conseguem transformar tanto o monóxido de carbono como os óxidos de nitrogênio em partículas assim que
contamina menos do que esses produtos. Portanto, transforma esses produtos em gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e também em moléculas de água. Ok? Aí nós temos aqui poluentes, principais poluentes lançados pelas chaminés. Temos aqui o monóxido de carbono, o gás carbônico. O monóxido de carbono, se você observar a fórmula, ela é parecida com o gás carbônico. O que muda aqui é que no gás carbônico temos um átomo a mais do que no no monóxido de carbono. Aí temos o ácido sulfúrico, H2S, o metilmercaptano, ok? CH3SH. Esse metilmercaptano é um gás incolor e inflamável, ok? E ele tem o cheiro de ovo podre. Portanto, né, deve-se tomar cuidado. Nos seres humanos existe uma pequena quantidade de metilmercaptano, que eles ajudam na decomposição de substâncias que contêm enxofre, como, por exemplo, os alimentos que ingerimos, e ele está localizado onde? No intestino, como o ovo que ingerimos, né, carnes, peixes e assim sucessivamente. Aí temos os óxidos de enxofre, que nós temos aqui o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, NO e NO2, e temos os hidrocarbonetos, ok? Aqui são vários, portanto, CXHY. Esses daqui são os principais poluentes do ar pelas chaminés das firmas. E aqui nós temos o monóxido de carbono, ele também, né, além de ser eliminado pelas chaminés, ele é eliminado pelos escapamentos dos veículos, né, quando não tem aí os catalisadores, esses veículos que andam aí soltando, né, uma grande quantidade de fumaça, como nós vimos em uma imagem anterior. O monóxido de carbono, ele é bem mais perigoso do que o dióxido de carbono, uma vez que esse monóxido de carbono, quando ele combina com a hemoglobina, portanto, a hemoglobina é uma proteína existente ou que está contida lá nos glóbulos vermelhos. A hemoglobina, ela é responsável pelo transporte do gás, ok? Ou dos gases, o gás carbônico e o gás oxigênio. Quando o monóxido de carbono ele combina com a hemoglobina ela acaba perdendo a sua função. Ela não consegue mais transportar esses gases e, consequência disso, acaba, né, a pessoa passando mal e pode morrer por asfixia, porque a hemoglobina que leva o oxigênio até as células e traz de volta o gás carbônico produzido pelas células, ele vai ser levado, ok? Ou melhor, não vai ter essa função, e não tendo essa função, as células acabam morrendo e a pessoa também pode vir a óbito por asfixia, ok? E aí nós temos a chuva ácida, né? É um fenômeno atmosférico que resulta da quantidade exagerada de produtos da queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera, em consequência das atividades humanas. Então aqui tem algumas imagens, ok? Isso aqui tudo decorrência ou consequência da chuva ácida. Portanto, essa chuva ácida, né, ela pode causar aí a destruição das matas, das plantações, por conta que esse ácido ele vai corroendo, aí vai deixando o ar contaminado. Aqui as estátuas também, né? Se você observar a imagem, ela vai corroendo. E aqui nós temos também a imagem aí de uma igreja, a fachada de uma igreja, que ela está toda deteriorada. Né? Uma coisa que você pode observar em seu dia a dia, né?
portão ou os portões em casa, alguns carros que às vezes, né, fica nas ruas aí, se você observar com o passar do tempo, ele vai se deteriorando. Por quê? Não é só pela ação da chuva e ação do sol. Temos também a questão da chuva ácida, que ele vai apodrecendo, vai corroendo e assim sucessivamente, ok? Aí nós temos aqui, né, os poluentes primários e os poluentes secundários, que ocorre, né, a chuva ácida. Por exemplo, nós temos aqui o veículo que ele vai eliminar o gás carbônico, ok? E assim sucessivamente. Portanto, vai, né, ocasionar a poluição atmosférica. É um poluente primário. Aí nós temos a fumaça das chaminés das firmas, né, que liberam lá os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, também é um poluente primário que vai poluir aí o ar atmosférico. E aqui nós temos também a erupção dos vulcões. Portanto, na erupção dos vulcões, nós temos aí uma grande concentração de enxofre. Portanto, esse enxofre ele vai sendo eliminado para o ar atmosférico e se tornando um poluente. Portanto, esses poluentes liberados pelos carros, pelas chaminés das firmas, pela erupção dos vulcões, são chamados de poluentes primários, ok? Que nós temos aqui o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, óxido nitroso, os hidrocarbonetos e o gás carbônico. Quando ocorre a reação com a água, as moléculas da água, certo? Vai ser transformado em quê? Em ácido nítrico, em ácido sulfúrico e assim sucessivamente. Então, por exemplo, você tem lá as moléculas de água. Portanto, as primeiras gotas de chuva, quando cai, são as chamadas chuva ácida. Por quê? Porque essas moléculas de água se combinam com as moléculas de poluente, transformando essas moléculas em outras substâncias, ok? Então eu tenho aqui a molécula de água. Se a molécula de água ela se combinar com o SO4 ou SO3, certo? Que é o trióxido de enxofre, ela vai produzir o que? O H2SO4, que é quem? O ácido sulfúrico. Portanto, aqui eu tenho as moléculas de água, se combina com as moléculas de trióxido de enxofre e produz o ácido sulfúrico. Então, você tem aqui esse trióxido de enxofre, ele é liberado tanto aqui das chaminés, quanto aqui da erupção dos vulcões. Ele é um poluente primário, ok? Em combinação com a molécula da água, ele se torna um poluente secundário, certo? E aí nós temos também, por exemplo, o H2SO. Volta aqui. H2O mais o SO2, que é o dióxido de enxofre, ela vai produzir o quê? O ácido sulfuroso, que nós temos o H2SO3, ok? Então aqui nós temos o ácido nítrico, ok? O ácido sulfúrico, a água oxigenada que nós temos aí, né? Esses sais aqui que são produzidos, portanto, a combinação deles com moléculas de água vão formar as substâncias secundárias, ok? Como ocorre aí a chuva ácida em nosso dia a dia. E temos aí, portanto, vimos a poluição atmosférica e aí nós temos a poluição das águas. Um grande vilão aí da poluição das águas, nós temos o DDT, que é a sigla de diclorodifeniltricloroetano, ok? É o primeiro pesticida moderno. Tem sido largamente usado durante e após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores de doenças como malária e dengue e também por fazendeiros para controlar pestes agrícolas. Então aí nós temos, né, aqui nós temos
a fórmula do DDT, ok? Que ele é formado por cloro, carbono e hidrogênio, certo? Aí nós temos a poluição. Portanto, como que vai poluir a água? Como ele é utilizado para controles de pestes agrícolas, e aqui também ele era utilizado, né, por controlar os mosquitos vetores da dengue e da malária, o que acontece? Essa poluição, ela acaba sendo levada para os córregos, ok? Para as represas, e com isso vai causando a poluição das águas, né? E aí, a pessoa, por exemplo, uma agricultura, de repente, né, essas pesticidas contaminando os rios, as pessoas não sabem, usam dessa água, ok? E acabam aí tendo vários problemas. E nós temos aqui também outros poluentes da água, como, né, os plásticos, e que vai ocasionar vários problemas aí, né? Os plásticos, como nós sabemos, eles são produzidos a partir de substâncias do petróleo, ok? Da decomposição, né, ou da reação entre os hidrocarbonetos, né, que vão produzir esses materiais, e esses materiais eles possuem aí um grande tempo de decomposição, ok? Então aí nós temos, né, o problema da poluição da água, ok? Que além de ocasionar a poluição, né, se torna aí uma água sem vida, como nós temos aí alguns rios, né, que não existe vida, é uma água totalmente poluída e sem utilidade para tal, ok? Então aí nós vimos poluição das águas. E aí os principais poluentes das águas, quem são? O petróleo, ok? O esgoto doméstico, a chuva ácida, o chorume, pesticidas, óleo de cozinha, resíduos sólidos e metais pesados, ok? Problema aí que nós temos petróleo, né? Esses, né, há poucos tempo aí, no início do ano, se eu não estou enganado, que teve lá aquele vazamento de petróleo, né, e apareceu algumas manchas aí nas praias, né? Então, o que acontece? Ele vai acabando aí com a fauna e a flora desses locais. Nós temos o esgoto doméstico, né, onde não tem saneamento básico, esses esgotos eles são lançados aí, né, a céu aberto ou em algumas represas e acabam contaminando a água. A chuva ácida, que contamina a água também. Nós temos aqui um grande problema, né, dos aterros sanitários, onde não existe aterro sanitário, somente os lixões. Esse chorume, que é produzido pela decomposição do lixo, acaba contaminando, né, as águas e também o próprio solo. As pesticidas, né, que são utilizados aí na lavoura, na agricultura e assim por diante. O óleo de cozinha, né, quando ele não tem um descarte correto, ele acaba poluindo aí a água. E os resíduos sólidos também, que são liberados e eliminados aí. E temos os metais pesados, ok? Um dos vilões aí que nós temos também, o mercúrio, ok? E aí nós temos a resolução, né? Conseguiram realizar as atividades, ficou alguma dúvida, mas eu vou voltar aqui, né, na questão dos poluentes aqui, dos poluentes do ar, né? Que nós temos aí uma grande quantidade de poluição no ar atmosférico e essa poluição acaba contaminando aí, né, todo o sistema, a fauna e a flora. E aí, né, em consequência, não somente da chuva ácida, né, consequência aí do efeito estufa, que nós vimos lá na camada, na estratosfera, que nós temos lá a ionosfera, que acaba fazendo ou sendo utilizada como um filtro solar para o planeta Terra, ok? Evitando que esses raios infravermelhos, ultravioletas, cheguem à Terra e cause aí o efeito estufa. O efeito estufa, ele é fundamental.
ok? Porque ele armazena o calor. Então, se você observar uma estufa que é utilizada para cultivo de alimentos, né? Ou cultivo agrícola, o que acontece? Ela é feita ou de plástico, né? O material de plástico, ou então de vidro. Aquele calor que ela armazena durante o dia, porque tanto o plástico quanto o vidro, ele deixa os raios infravermelhos passarem, mas eles não deixam esses raios saírem. Se você pensar, se você sair um dia, né, e deixar o carro em um lugar quente, com muito sol, e você voltar depois de um certo tempo, e o carro está totalmente fechado, é claro, você voltar depois de um certo tempo, quando você abre a porta, o carro parece que virou um forno lá dentro. Por quê? Porque esses raios, eles entram, os infravermelhos, e não conseguem sair. Mesma coisa funciona o efeito estufa, né? A estufa para cultivo de alimentos, então tem lá, durante o dia ela vai armazenar o calor, esse calor que à noite, né, ele iria se desperdiçar para o meio ambiente, não vai ficar retido ali. Com isso, a agricultura vai tendo uma temperatura ali ambiente constante e ela vai se desenvolvendo mais rapidamente. Mesma coisa funciona a nossa atmosfera, certo? Então, o que acontece? Ela vai absorvendo esse calor, ok? Ela vai refletir esses raios infravermelhos, só que, né, a camada de ozônio, ela vai protegendo, não vai chegar com tanta intensidade, certo? E, consequência disso, vai mantendo a temperatura do planeta amena. Portanto, a temperatura do planeta é de aproximadamente 15 graus Celsius, ok? Conforme vem aumentando o buraco na camada de ozônio, certo? O que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Esse buraco na camada de ozônio aumentando, aumenta-se o quê? Nós temos lá na estratosfera, certo? Então, aumentando o buraco na camada de ozônio, se pensarmos aqui, né, no planeta Terra, ok? Não sou um bom desenhista, mas o que acontece? Se você tem a camada de ozônio, aqui que nós temos o O3, ela for, né, se transformando em outros gases, certo? E esses gases, ela vai detonando aqui, e saiu tudo, detonando essa camada de ozônio, os raios infravermelhos, eles chegarão com maior intensidade aqui na Terra. E com isso vai aumentando, ok, a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta-se o quê? A temperatura vai aumentando por conta do buraco na camada de ozônio e vai ocorrendo o aquecimento global, o derretimento das geleiras e assim sucessivamente, ok? Então aqui, né, só foi mais para voltar aí uma revisada sobre o aquecimento global. Nós vimos aí poluição atmosférica, certo? A poluição da água e a poluição do solo. Eu espero que vocês tenham conseguido aí tirar as suas dúvidas. Volte lá no caderno do aluno volume 4, ok? Realize as atividades da página 62 à página 69. Espero aí ter contribuído com os estudos de vocês. Fale com o professor de vocês. Até a próxima e aquele abraço.